Chegou a hora, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte. Chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor. E nessa noite eu trago uma mensagem. Nós vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Se você tem uma Bíblia, se você tem a palavra de Deus na sua casa, abra agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus por essa palavra. Eu li Romanos 8, do 1 ao 11. Nessa passagem, Paulo começa uma exortação, começa com uma afirmação muito poderosa. Começa com uma verdade incontestável. Começa dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus não possuem nenhum tipo de condenação. Ou seja, aquele que está com Cristo, aquele que buscou a Cristo, aquele que se entregou, aquele que creu, aquele que buscou, aquele que abriu o seu ouvido para a palavra de Deus, aquele que aceitou a Jesus no seu coração, ele está isento da condenação. Ele está isento de qualquer tipo de acusação. Qualquer acusação contra ele não terá efeito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, há vida para você. Há vida para você que está em Cristo Jesus. A vida eterna. Você está fadado a viver eternamente em Cristo Jesus. Você herdou a vida eterna. Você herdou um galardão supremo. Você herdou uma vitória maravilhosa que não pode ser comparável a nada neste mundo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Aquilo que era impossível para a lei, aquilo que era impossível para aquele que estava na carne, aquele que obedecia e vivia em função da sua própria justiça, ele foi liberto em Cristo Jesus. Cristo Jesus trouxe uma novidade de vida. Cristo Jesus trouxe algo impensável para qualquer ser humano, qualquer pessoa conseguir alcançar por mérito ou esforço próprio. Jesus trouxe algo que para nós é impossível, mas para ele foi possível. Jesus trouxe para nós a possibilidade de reconciliação. Jesus trouxe para nós a possibilidade de termos uma vida diferente, a qual não estávamos acostumados, a qual não sabíamos como era, a qual não tínhamos acesso, uma vida escravizada pelo pecado, escravizada pelo nosso maior inimigo, pelo inimigo de nossas almas, que atuava fazendo com que achássemos que a nossa justiça poderia nos levar para próximo de Deus. O que era impossível para o homem, Jesus, mesmo podendo recusar, mesmo estando na sua glória, estando assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele voluntariamente escolheu se entregar por nós. A satisfação que nós temos, a herança que ele nos deixou, é algo que não pode ser mensurável. Por nada, não há comparação, não há nada que possa se assemelhar com estar na glória, com estar na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, eu não te apresento nessa noite nenhum tipo de religião, nenhum tipo de filosofia, nenhum tipo de modo de viver, nenhum ponto de vista. Nessa noite eu te apresento o poder do Espírito Santo de Deus. Nessa noite eu te apresento um Deus tão maravilhoso, tão onipotente, tão onipresente, tão soberano, tão grande, tão infinito, mas apesar de toda essa grandeza, ele escolheu habitar em nós, pecadores. Ele escolheu nos amar a ponto de enviar o seu único filho, que por amor também se entregou por cada um de nós e quer fazer morada no seu coração. A justiça de Deus é completa no seu Filho, no seu sacrifício perfeito, de se entregar em nosso lugar, de morrer em nosso favor. A palavra de Deus diz que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O que significa se inclinar para a carne e cogitar das coisas da carne? Aquele que olha para si mesmo, olha para o homem,
olha para a sua força, olha para a si próprio, como se o homem tivesse vida em si mesmo. Esse homem só cogita coisas referentes, concernentes ao próprio homem, porque ele se inclina para a carne, ele se satisfaz com essa vida que um dia terá fim. Ainda que alguém possa duvidar da existência do lado espiritual, do lado divino, qualquer cientista, qualquer pessoa sabe que um dia a sua morte chegará. O mundo diz que a única coisa certa que há até uma brincadeira, as duas coisas mais certas do ser humano é que depois que ele nasce, ele começa a pagar impostos e um dia ele morrerá. São as duas coisas que são certas na vida de uma pessoa, que ele vai pagar imposto e que ele vai morrer. Mas isso seria uma verdade para aqueles que cogitam somente das coisas da carne, somente para as coisas do homem. A Bíblia diz que aqueles que se inclinam para o Espírito, ele cogita das coisas do Espírito. Porque as cogitações, o retorno, o resultado de uma vida voltada para o Espírito com letra maiúscula, para Deus, para o Espírito Santo. Se você cogitar de Deus, se você esquecer um pouco das coisas da tua própria vida e colocar na direção de Deus, crer que existe muito mais coisas entre a terra e o céu do que a nossa vã filosofia, já disse o intelectual no passado. Quando a pessoa vive a sua vida sem crer que ela pode resolver todos os seus problemas, que ela precisa de um ser maravilhoso, criador, ela começa a cogitar das coisas de Deus, ela começa a cogitar das coisas do Espírito. E aí o resultado disso é que ela começa a ter possibilidade, ela começa a ter como resultado vida e paz. Não uma vida como nós estamos acostumados, nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Não. Uma vida plena, com Deus no coração, uma vida transformada, uma vida com um novo propósito. Qual o propósito da tua vida, cara amigo, cara amiga? Qual o propósito da sua vida? Será que o propósito da sua vida é você crescer, casar, ter filhos, ter dinheiro, um carro, casa, comida, prazeres? Será que a sua vida é só isso? Será que a nossa motivação é essa? Será que o motivo da nossa criação foi somente esse? Passar por essa vida e chegar aos 80, 90, 100 e morrer e acabou? Será que é só isso? Será que esses 100 anos é o motivo da sua existência e você tentar viver o melhor possível dentro desse período que você tem na Terra? Ou será que esse é um momento apenas de entrega, de conhecer a Deus para que você tenha uma vida eterna com o Criador? Será que Deus te criou só por um momento?
Será que Deus tinha em mente, eu vou criar seres humanos e vou dar para eles 80 anos de vida e depois morreu, acabou? Quem viveu, viveu. Quem comprou, comprou. Quem amou, amou. Quem ficou doente, ficou doente. Meu irmão, será que a vida é isso? Porque Paulo está dizendo para nós, olha, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, há possibilidade de não sermos condenados a vivermos sem Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Devemos buscar a esse Deus que habita em nós, para que sejamos vivificados em todo o tempo. Para que no grande dia, no dia da volta de Jesus, Ele prometeu que Ele voltaria e Ele vai voltar. Querido amigo, nós precisamos desejar algo mais do que a nossa própria vida, que é a presença do Espírito Santo em nós. Nós devemos buscar a presença do Espírito Santo mais do que tudo neste mundo, mais do que a sua própria vida, porque Ele é a vida, Ele dá a vida. Precisamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso vigor. Busque ao Senhor com todas as tuas forças. Querido, eu não te apresento nenhuma novidade. Eu te apresento a Jesus Cristo que morreu por amor a você, por amor a todos nós. Eu te apresento a um Deus que quer que você tenha vida abundante, plena, uma vida cheia, regalada da presença dEle. Não uma vida mesquinha, não uma vida com algumas bênçãos. Não estou te apresentando um rei de bênçãos. Eu não quero te apresentar um Deus de ouro e de prata, não. Ele tem tudo isso, mas isso é muito pouco. Ele quer te dar vida abundante. O que Ele tem para te dar é muito mais importante do que qualquer coisa que possamos receber nessa vida passageira. Meu querido, eu te convido a esquecer tantas abobrinhas, tantas besteiras que são ditas, que o nosso Deus é o Deus da prata, do ouro, que Ele vai te dar isso, Ele vai te abençoar com aquilo. Não, irmão. Eu te apresento um Deus que pode fazer isso sim, mas um Deus que não quer te dar isso, Ele quer te dar uma vida abundante, uma vida plena, uma vida conduzida por sua mão poderosa, uma vida diferente da vida que você levou até hoje, uma vida que talvez você não tenha experimentado ainda, e que talvez você não tenha nem ideia do que seja. Por isso eu te convido, leia a Bíblia, leia a Palavra de Deus, busque uma igreja para você congregar, busque um homem de Deus para você seguir, não deixe que ninguém possa impedir o fluir de Deus na sua vida, não permita que nenhum tipo de preconceito, querido,
te afaste da presença de Deus. Eu mesmo, o meu próprio testemunho de vida, eu sempre fui muito preconceituoso contra isso, contra ser um religioso, contra ser um cristão. Até o dia que eu me deparei aos pés do Senhor e Ele transformou a minha vida. Ele mudou a minha sorte. Ele mudou a minha alma. Ele mudou o meu pensamento. Ele mudou o motivo do meu viver. Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo. E Ele quer ser achado de vós. Ele quer ser achado de você. Faça uma oração. Se você não crê, faça uma oração que Ele derrama fé no seu coração. Ah, eu não sei orar, pastor, eu não sei orar. Como eu faço? Converse com Ele. Diga, Senhor, ei, Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso te conhecer. Eu preciso de uma experiência contigo, eu preciso saber o motivo da minha existência. Eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Fala comigo. E esse Deus vai falar com você, porque Ele é grandioso. Ele é maravilhoso. E Ele quer vivificar a tua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus.